Saudações amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Estamos aqui hoje reunidos para fazer uma entrevista, um bate-papo informal com uma amiga muito querida, muito espiritualizada, engraçada. Fiquem aí conosco que eu sei que vocês vão gostar. Oi Ju, tudo bem? Oi Marcelo, tudo bom você? Tudo jóia. Bom, eu sou Marcelo Fernandes e ela é Juliana Fernandes. Né? Não temos um parentesco próximo, mas somos irmãos cósmicos e filhos da mesma mãe estelar, não é? Ju, fala pra mim, fala pros nossos amigos que nos acompanham. Quem é a Ju? Meu nome é Juliana, eu tenho 28 anos, fiz em agosto agora, né? Tá passando tão rápido. E eu sou estudante e super interessada nesses assuntos espiritualistas, de expansão de consciência, até mesmo de física, que eu pretendo estudar, química, que eu pretendo estudar também, mas por enquanto, né, vamos aos pouquinho. E eu faço doutorado em design relacionado à ergonomia, mas na área da saúde mesmo, voltado também a área vascular, e também divido o meu tempo de estudo em relação aos estudos cósmicos, que é o que eu amo de paixão e gostaria muito de sempre estar em contato com pessoas, aprender cada vez mais, dividir algumas experiências e principalmente agregar as experiências, que é o que eu quero aprender, né? Exatamente, Ju. Vocês estão vendo, pessoal? Então, assim, quem parte para essa área, faz seus estudos, são pessoas normais, comuns, né, Ju? Tem o seu trabalho, os seus afazeres, família, namorado. Então, assim, uma vida normal como todo mundo, e além dessa rotina que a Ju tem, né? Ela pratica seus estudos, ela tem uma capacidade extrasensorial, e eu gostaria que ela colocasse pra gente, Ju, desde quando que você notou que você tem essa capacidade extrasensorial um pouco mais aflorada? Porque eu gostaria de dizer que todos nós temos, tá? Entenda-se essa capacidade extrasensorial de uma maneira mais simples, como se fosse a mediunidade, tá, pessoal? É mais ou menos por aí. E o que acontece? A Ju tem essa capacidade um pouco mais desenvolvida. Quando que você percebeu isso, Ju? Bom, eu sempre... vou começar desde o comecinho, Sim. Mas assim, dando só uma pincelada. Eu era católica, apostólica romana, minha família toda sempre muito fervorosa, a gente morava lá na igreja aqui do Redentor, praticamente morava literalmente, que minha mãe trabalhava lá, então eu ficava muito tempo. E fiz todos os cursos pré-catequese, catequese, perseverança, crisma, e inclusive o padre queria que eu fosse freira. Olha. Eu tava tão nesse negócio da espiritualidade com o catolicismo, né, muito interessante. Mas eu acho que eu ia ser uma freira bem, bem paz e amor, ia ser diferente, né? Uma freira diferente, né, Ju? Quebrando paradigmas, né? Com certeza. E aconteceu que eu sempre, na adolescência, minhas amigas começaram a falar sobre brincadeira do copo, essas coisas de adolescente, né? E eu me interessei, falei, o que é isso, né? Brincadeira do copo. E aí eu comecei a falar, Deus, eu quero entender isso daí, eu quero ver espírito, quero saber, quero ouvir as coisas. E eu fiquei uns anos falando sobre isso que eu queria ver e tal, esqueci. Aconteceu que meu avô, ele começou a adoecer em 2008 para 2009. Comecei a estudar, voltando pro vestibular também, tudo mais. Eu esqueci dessas coisas que eu tinha pedido para ver, ouvir e tudo isso que eu adoro. Queria vasculhar, queria entender cada vez mais. E aí o que aconteceu foi que num belo dia a gente estava voltando da casa do meu avô não estava muito benzinho, né? A gente não sabia exatamente da gravidade, porque a gente acha que todo mundo vai viver para sempre, né? Principalmente quando é familiar nosso, que não vai acontecer com a gente. E meu pai estava entrando do carro, eu tinha 16 anos, e acontece que na hora que eu saí do carro, fui abrir o portão para ele, eu ouvi uma voz de uma mulher falando quando que meu avô ia desencarnar, falecer. E uma voz assim, nada normal, não era a voz da minha mãe, do meu pai, era uma vozinha assim,
Na hora que eu ouvi, olhei pro meu pai e falei, misericórdia, o que você falou, né? Às vezes ele ficava fazendo uma brincadeirinha. E eu ouvi que meu avô ia falecer na sexta-feira seguinte, às 9h30, foi exatamente 9h30 da noite. E aí eu senti, eu só ouvi isso, não ouvi mais nada, eu senti que eu tinha que avisar a família. E eu pensei, vixe, vai dar um quiprocó, porque a parte da família é evangélica, outro é católico, e eu tô ouvindo coisas, né? E eu também não conhecia absolutamente nada sobre o espiritismo, quase nada que não fosse das práticas religiosas, rituais católicos. Então, assim, eu não conhecia, sabia que existia, gostava de entender, mas eu não sabia como proceder. Você tinha uma vida ali, digamos assim, uma vida religiosa ou espiritual totalmente com a linhagem católica. Sim, eu era sua escola, eu era coroinha, assim, bonitinha, fofinha. Eu gostava muito, sabe? Sempre gostei de religião, sempre gostei da espiritualidade na minha vida, porque sem ela eu percebo que não tem muito sentido pra mim. Pra mim, não, eu fico perdida. E eu sempre quis voltar a minha vida pra isso. E aí, quando eu comecei a ouvir essas coisas, nessa semana eu fui pra escola com o terço enrolado na mão, e eu falei, ai meu Deus do céu, eu avisei minhas tias, né, uma tia lá de São Paulo, falei, ó, eu vi isso, que vou, né, aí minha tia veio, toda a família veio, e de repente ele começou a ficar muito mal, foi pro hospital naquela semana, e a gente acompanhou ele, e no dia eu falei pro meu pai, eu quero ir embora, porque, né, vai ser você já hoje. Sabia, Meu pai falou, não, também vamos embora, porque eu sei que meu pai sentiu também que ia ser. E ele confiou muito em você, na espiritualidade, em mim, né? Uma menina de 16 anos, meio rebelde, né? Tava rebelde. Todo adolescente, né? Com certeza. Naquela fase ainda descobrindo muitas coisas, e ainda ouvindo, né? Ouvindo além. E, foi um fuá, mas foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi a que abriu... mudou a minha vida de rumo. Abriu a porteira e dali você partiu para ele. E foi para tudo quanto é estudo. E ele desencarnou, deu o último suspiro, 9h30 da noite, na sexta-feira, no Hospital da Unimed aqui de Bauru. E aí eu fiquei... Foi uma mistura de tristeza, claro, e surpresa. Porque isso. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo. Não acredito, sabe? Porque eu achei que fosse algum barulho da natureza, alguma árvore, um galho que fez barulho e aconteceu, que eu ouvi. A partir daí minha vida mudou e minha prima, que minha tia é hindu e minha prima é espiritualista, falou, que tal você procurar um centro espírita? Tava louca pra procurar um centro espírita, né? Era o que você precisa, do empurrãozinho que você precisava. Nossa, eu precisava ouvir isso, vai no centro espírita. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, falando pra centro espírita aqui. A minha mãe, ai, meu Deus do céu, né? Não vamos, não. E aí ela levou, minha mãe me acompanhou. Meu pai não quis ir porque ele já teve uma experiência pregressa com síndrome do pânico. Meu pai também tem uma mediunidade fantástica, só que ele não desenvolveu devido à doença. Eu conheci, só rapidamente, conheci seu pai um dia, né? No grupo que a gente participava e realmente uma pessoa sensacional. Eu adoro. Eu aprendo muito com ele. E a partir daí eu comecei a desenvolver mediunidade, fiz o COEM, na época, que é o curso de orientação mediúnica, estudo mediúnico no Amor e Caridade daqui de Bauru, né? Que é o centro, o maior centro de Bauru. Referência em Bauru, né? Kardecista. E aí eu tive contato com o professor Richard Simonetti, ele foi meu professor. Só o Richard? Só o Richard foi o professor dela, gente. E virou nosso amigo do nosso grupinho, a gente era muito unida com ele, né? Com a família dele, a Tânia e todas as meninas. E eles nos ensinaram muito. Eu aprendi muito com ele, porque eu gostava de cutucar para saber, vai ter resposta para isso? Ele tinha uma resposta muito... racional. Coerente, porque até então, uma vez eu tinha ido numa missa de finados, lá no cemitério do Redentor. E o padre falou, desde daquele dia, o padre falou que tinha 2 vidas. A gente tinha 2 vidas. Aí eu falei, opa, que é isso, menos que o gato, né? O gato tem 7. Menos que o gato. Uma vida, a primeira, a gente costuma errar. E a segunda, a gente costuma acertar e vira padre. Né? Ele falou isso? Falou, ou faz outras coisas e vira padre. Aí eu falei, olha, ele tá falando que uma coisa que eu acredito, outra vida.
E eu falei, se o padre tá falando, eu não sei, não, juro que eu não sei por que ele falou aquilo, mas aquilo me aguçou. Mas eu não sei se ele quis dizer em relação à reencarnação, ou vida Entendi. de mudar de rota. Eu não sei o que ele quis dizer com aquilo, mas aquilo me aguçou a entender a reencarnação. Porque eu falei, que legal. Se ele tá falando, quer dizer que não é pecado, eu ia atrás. E eu fui atrás, estudei e eu gostei muito. E frequentei o Centro Espírita Amor e Caridade, até hoje com a pandemia. Mas eu lembro que é um centro que você sempre comenta, que participa de grupos ali, seus estudos desenvolvendo ali, né? Sim, faz 9 anos que eu estou no mesmo grupo, de quarta-feira, aprendo muito. E eu comecei a prática mediúnica nesse grupo e um pouquinho em casa. O que não é recomendado. É sempre recomendado com uma egrégora positiva. E é que eu era rebelde mesmo. Não é sair fazer, eu vou sentar, eu vou chamar os amigos. Não, gente, tem que ter pessoas preparadas, né, médiums capacitados para poder desenvolver, abrir essa egrégora, né, como a Ju falou, e que tudo seja feito com muita segurança. Sim. Né? Para mim, no começo, por eu ter feito isso, foi bem complicado pelo fato de que desestruturou a minha casa. Eu não conhecia direito, falei, né? Vamos fazer esse estudo aqui em casa. Então, assim, não é recomendado, nunca é recomendado, mas oração em todo lugar cai bem. É o orar e vigiar, né, Ju? E a partir desse momento, então, você foi se desenvolvendo, fazendo estudos do SEAC, onde você está até hoje. Eu sei que você participa de alguns outros grupos também, né? Fora o centro, eu já participei de um grupo junto com a Ju, que foi muito bacana, onde abriu portas para mim também. E dentro dessa sua caminhada, você escreveu um livro, Ju. Sim. Com o passar do tempo, eu descobri que eu tinha uma mentora, né? E ela foi minha mãe na vida passada. Ela foi várias coisas minhas, né? E ela desencarnou de tuberculose. E desde pequenininha eu lembrava de uma moça numa cama, pálida, tossindo, com tuberculose, desencarnou de tuberculose. E eu desesperada, olhando pequenininha, eu olhava uma janela de madeira, sempre com essa mesma imagem. Até que um dia eu tava numa boa sintonia, porque eu comecei a fazer eu chamo de exercício, o exercício da prática mediúnica, né? Meditação, oração, mistura um pouco do catolicismo, porque eu gosto de uma noveninha. Eu gosto de uma noveninha. E eu descobri, tive visualizações, que isso depois me abriu portas para ter as visualizações, tanto em estado de vigília, né? Todo sono e tudo mais. E eu descobri que ela era minha mãe de vidas passadas. E nessa encarnação, quando eu era pequena, morria de medo da minha mãe desencarnar, e eu desenvolvi o transtorno obsessivo compulsivo por conta desse pavor, desse pânico. Então, quando eu era pequenininha, eu ficava olhando minha mãe dormir para ver se ela não desencarnava. Olha, coisas das vidas passadas, e sempre foi muito presente para mim nessa vida. E quando eu descobri que na verdade essa minha visualização, esse meu medo era de uma vida passada, nossa, foi um alívio. Tirou um peso. Tirou um peso. Ainda tenho toque. Mas não é com a minha mãe, não vejo mais minha mãe dormindo. Eu durmo agora em paz. E essa minha mentora, junto com mais 2, que são frequentes, eles me desenvolveram na prática da psicografia. Sim. A psicofonia eu já fazia no Centro Espírita. No SEAC, né? SEAC. E sempre ia ouvindo coisas. Então, para mim, foi está sendo um desenvolvimento muito importante. E ele ficou mais firme mesmo no ano de 2012, quando eu decidi mudar a minha vida. Porque até então, eu comecei a estudar, ler livros, estudar doutrina, estudar outras coisas que também eu gostava, só que eu não estava praticando. E aí eu descobri que posso ler 1 bilhão de livros, saber falar belíssimamente, se eu não estiver praticando, não vale de nada o que eu estudei. E dentro disso, né, Ju, a gente também precisa, tem a prática de participar em grupos, como ela faz. Agora sim, o mais importante mesmo, né, Ju, é a gente se transformar, né, buscar melhorar, tratar melhor as outras pessoas, principalmente família, né, e a nós mesmos. Então, acho que um dos grandes ensinamentos do kardecismo que ele traz
eles chamam de reforma íntima. Reforma íntima. Né? Fazer sua reforma íntima, conhecer o seu eu interior e a partir daí você começar a se melhorar. Essa é a grande prática. Como a Ju disse, você pode ler milhões de livros, mas se não mudar nem um fragmento ali da sua personalidade, isso não adianta. A Ju trouxe aqui um livro, esse tá aqui é o meu, tá? De presente, gratidão, Ju, pelo presente. Ela vai ceder um livro também para sorteio, tá? Depois a Camila vai pôr a imagem aí direitinho do livro da Ju. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, Ju, como que foi concebido esse livro, qual o conteúdo dele. Sim, então, no ano que eu resolvi mudar mesmo, sabe? Ajoelhar. Sim. E deixar as minhas vicissitudes pra lá, me transformar, que está sendo muito difícil, eu resolvi fazer a prática da escrita toda terça e quinta-feira, 9h30 da manhã. E aí, como virou um hábito, eu consegui ter mais afinidade com a espiritualidade, assim, no intuito de escutar, receber intuição. É claro que sempre fica aquela dúvida, o que é meu e o que é mediunidade, né? Porque é uma mistura mesmo, né? Só que aí eu percebi que tinha umas palavras que eu não sabia. Não sou muito de ler, né? Sim. Eu tô aprendendo a ler agora. E... Você não sabia nem o significado delas? Não sabia, não fazia ideia. Eu tava escrevendo e falei, gente... De onde veio, né? Que vai dar nisso aqui, né? Eu li e falava, não tem sentido nenhum. Depois que eu comecei a escrever, principalmente tem um espírito aqui que chama Euler, e ele escreve, que é difícil demais. E aí eu comecei a ficar com o dicionário do lado. E eu falo, nossa... Ou, se for meu, eu sou um gênio. É um eterno estudo, eu né? sou um gênio. Mas não era, eu nunca tinha estudado aquelas palavras. E a partir daí que eu comecei a ler até o dicionário, porque não conhecia, sabe? Redação não era boa na escola, era boa. Então, então a espiritualidade veio para te corrigir, por exemplo, essa falha que você tinha aí de escrita, de leitura, né? Pra sair. Puxaram a tua orelha e falou, Ju, vai, chegou a hora. Minha filha, faz aí, né, querida? E aí tem a primeira, a Patrícia, que é a minha mentora, que foi minha mãe, irmã em outras vidas e tudo mais. Que é tem essa relação, né? Tem. Sempre, então vocês vão... Só carinho. E ela cuida de mim. Toda hora eu chamo, coitada, toda hora eu chamo ela, não tem paz. Eu tenho paz e ela não. Mas um dia, se mudar, né, coitada, ela merece. E esse então é seu primeiro livro? Foi meu primeiro livro. Tem a Patrícia Euler, João Coutinho, que até então eu estava escrevendo naquela dúvida de o que é real, o que é espiritualidade, o que é meu, né? Até que um dia esse João Coutinho apareceu, nunca tinha ouvido falar, nunca nada, e ele escreveu um poema. Não sei nada de poema, não sei nem fazer rima direito. Hoje em dia até faço. Mas na época, 2012, eu estava com 19 anos para 20, e ele fez um lindo poema e falou assim, procura os livros do Chico Xavier, tem um livro chamado Mãe, tem um outro que eu esqueci agora o nome, mas depois eu escrevo nos comentários, e ele falou, vai na página tal, 142, e meu nome vai estar lá como um dos espíritos diversos. Você foi? Falei, tá bom. Na hora. Aí eu fui na biblioteca lá do SEAC, peguei o livro, daquele jeito assim, ninguém tá me olhando, na dúvida, né? Nossa, na hora que eu vi o nome dele, me deu um gelo, falei, é verdade, não... Que coisa. E a partir daí eu falei, vou levar mais a sério esse esforço deles de virem até a mim para tentar fazer um trabalho bacana. Eles estão te usando, né, como uma ferramenta para poder transpor essas mensagens. Para mim foi um chacoalhar de responsabilidade, porque eu sentava lá, fazia exercício, mas assim, não estava na hora certinha. Eu tinha dia que hoje não dá, sabe? Então, a partir desse dia que eu vi que realmente eles faziam um sacrifício de me ensinar.
Vou começar a lidar com mais responsabilidade. Sinal que eles também têm uma paciência, né? Nós damos trabalho para eles, né? Tá vendo como é que é? Ai, olha, Bacana, pelo amor de Deus. E aí eu fiz eu juntei nos últimos 7 anos, que esse livro foi do ano passado, de 2012 a 2019, os textos que eu mais me identifiquei, os poemas e histórias. Então, a princípio, o começo são os poeminhas, e depois são textos de 1 a 2 páginas, para ser uma coisa mais fluida, para ficar bom de ler. Tem um tema, e ele discorre sobre esse tema, muito interessante. E esse foi o primeiro, que se chama Quando Me Sinto Nós, que foi inspirado no ato de você, simplesmente pelo fato de que todos nós fomos criados e estamos em uma corrente. Se eu puxo de um lado, o outro sente. Então, quando eu me sinto nós, é o momento em que eu entendo que eu faço parte de tudo e que o todo faz parte de mim. Então, não tem esse egoísmo de eu quero tudo pra mim, a mensagem é só pra mim. Não. No momento em que eu caio em mim, eu percebo que tudo faz parte. E eu faço parte de tudo, né? O egoísmo não tem mais sentido nenhum. Mesmo nós, né? Cada um é a sua essência, cada um é um indivíduo e temos que respeitar essa individualidade, ao mesmo tempo fazemos parte de um todo, né? Coletivo. E fomos criados de uma mesma origem. Sim. Então, vem bem a calhar esse título, né, Ju? Nesse universo, pelo menos, né? Cada um com sua centelha, mas não tem como eu fazer algo, o que eu quiser, sem afetar o outro, né? Então, tanto emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, a gente, querendo ou não, tá interligado. Se eu sinto um carinho aqui, a pessoa que tem mais afinidade comigo, às vezes sente o carinho lá, né? Se eu estou triste aqui, ela sente às vezes uma tristeza. Então, no final de tudo, que a gente ainda não tá nesse patamar, mas acredito que vai chegar uma época que toda a minha experiência, eu reler na pessoa, ela já sacou tudo que eu passei, e a dor do outro foi a minha, a experiência dele também é a minha, o amor dele é o meu, tudo fica comum, né? Mesmo tendo a sua individualidade. E esse título foi passado para mim também, que é uma forma de eu começar a desvencilhar das minhas vontades, do meu querer único, e começar a pensar mais no todo. O coletivo em primeiro lugar, né, Ju? O que é difícil, né? Nós estamos aqui para isso, né, gente? Estamos aqui para treinar e para aprender. A Ju trouxe esse livro, né, que ela escreveu, que foi psicografado, com várias mensagens, muito útil para todos nós, né, nesse momento. E eu, né, já conversei com a Ju, ela vai voltar mais vezes aqui, porque ela tem outros trabalhos. E um dia nós vamos conversar com vocês, meus amigos. Ela vai fazer uma apresentação aqui das linhagens de irmãos cósmicos que existem, né? E que ela tem um trabalho muito bacana a esse respeito. Então, assim, ela tem esse pé também em estudos ufológicos. E aí nós já combinamos, né, Ju? Mais pra frente ela vai retornar e nós vamos apresentar esse trabalho também para vocês, tá? Ju, suas considerações finais, seu recado para os nossos amigos. Bom, parece meio clichê, mas com certeza, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é uma troca de conhecimento, troca de energia, onde eu adquiro informação por meio dos seus vídeos e de outras pessoas que vão sempre agregar por meio de comentário, ou os próximos vídeos que eu também tô louca para ver. E eu tenho que agradecer a oportunidade também de eu expor a minha vivência, um pouco da minha experiência, que cada dia mais eu vou adquirindo conhecimento, né? O pouco que eu tive foi bem sofrido no começo, depois tem partes boas, tem partes engraçadas, tem partes tristes, mas que é sempre bom a gente passar para frente, para que os erros as pessoas não venham a fazer novamente, né? Não seguir os mesmos erros, e os acertos eu consegui passar para frente para que as pessoas também vamos para frente, né? Vamos todo mundo se desenvolvendo de acordo com as experiências de cada um. Então, tenho só que agradecer a oportunidade, tá divulgando tudo isso aqui. Foi um filho para mim, porque foram 7 anos de carinho,
7 anos de responsabilidade, né? Vamos dizer Sim, assim. lógico, lógico. E muito esforço, porque eu tive que estudar português. Tá vendo? Tive que estudar português. A gente acha que depois da escola não estuda mais. Estuda assim, Aí eternamente, começa. né, Ju? Aí A começa. vida, a nossa vivência é uma escola, né? É. Então, e eu agradeço a todos por estarem assistindo, por estar acompanhando o canal do Marcelo e que todo mundo tenha uma vida feliz, com muita experiência, positiva, de preferência, né? E que a gente possa sempre agregar as melhores partes de todos pra gente. Legal, Ju. Obrigado, gratidão pela presença, por ter aceitado o convite do próximo encontro. Tá, pessoal? Fiquem ligados aí, se inscrevam, curtam, todo aquele esquema que vocês já sabem, para que a gente possa sortear esse livro e quem sabe você vai ser contemplado, tá? Então você precisa estar inscrito no canal, precisa colocar o seu comentário ali e, né, faz figas aí para quem sabe você consegue ganhar um livro da Ju e aumentar seus conhecimentos, expandir a consciência, que esse é o nosso propósito, tá? Agradeço a participação, agradeço o apoio de todos que vem mandando comentários, elogiando o nosso trabalho, e a gente faz isso aqui de coração para vocês, tá certo, pessoal? Gratidão a todos.